Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre febre amarela. A febre amarela é uma doença antiga. Há descrições de doenças semelhantes na África desde 3.000 anos antes de Cristo. A febre amarela foi trazida para o continente americano, tanto o vírus quanto o seu vetor, o Aedes aegypti, pelo fluxo de pessoas entre a África e as Américas, principalmente pela escravidão. Ou seja, a gente não pode fazer uma iniquidade contra o ser humano sem ter algum tipo de punição. A partir da África, a febre amarela vai se instalando no continente americano, primeiramente na América Central e Caribe, e no Brasil ela chega no início do século XVII, sendo o primeiro surto observado em Recife. A partir daí, ela vai se espalhando no Brasil e também invadindo as nossas matas. A situação foi piorando até que, no final do século XIX, a febre amarela era conhecida como a febre do Brasil, prejudicando o comércio e ceifando milhares de vidas. Embora fosse causadora de uma grande mortalidade e um peso muito grande para a saúde das pessoas, a febre amarela não tinha seu modo de transmissão conhecido. A teoria inicial é que a transmissão se daria entre pessoas. No entanto, o mesmo isolamento não prevenia a contração das doenças. Foi aí que surgiu a hipótese de que essa doença fosse transmitida por mosquitos. Isso não era conhecido no século XIX. E talvez a febre amarela tenha sido a forma mais eloquente de demonstração de que algumas doenças podiam ser transmitidas de uma pessoa para outra através da picada de um mosquito. E essa história começou em Cuba. Vamos ver como que isso aconteceu. Foi Carlos Finlay, um médico cubano, o primeiro a propor a teoria da transmissão da febre amarela por picadas de mosquito. Como ele estava em Cuba, ninguém deu muita bola para isso, mas o exército americano resolveu revisitar a teoria de Finlay ao notar que das 3.000 baixas que tivera na guerra contra a Espanha no final do século XIX, apenas 300 tinham sido por bala. Ou seja, a febre amarela era muito mais mortal que qualquer exército, e para isso chama um cirurgião, Walter Reed, que confirma a teoria de Finlay. E aí abre-se a primeira perspectiva de controle efetivo dessa doença. O combate ao mosquito permitiu controlar melhor as regiões muito afetadas por febre amarela. E o Brasil fez a primeira campanha de massa no mundo para combater o mosquito e reduzir um surto de febre amarela que estava existindo em Sorocaba. O personagem central disso foi um médico chamado Emílio Ribas. Emílio Ribas apoiou muito um jovem médico, egresso, recém-chegado da França, Oswaldo Cruz, que conduziu um enorme projeto de saneamento do Rio de Janeiro. Oswaldo Cruz teve sucesso, mas também foi muito combatido. Vamos ver melhor como é que isso aconteceu. O espectro da morte pairava sobre a cidade do Rio de Janeiro, mostrando as expectativas em saúde para o Carnaval de 1876. A febre amarela era tão importante que era conhecida à época como febre do Brasil. Oswaldo Cruz, então, combate de forma sistemática e organiza o serviço de mata-mosquitos que utilizavam compostos, inclusive alguns compostos baseados em enxofre, e começa a limpar a cidade. Houve, digamos, também uma certa dificuldade, porque ao mesmo tempo se promovia a vacina compulsória contra a varíola e se deslocava as pessoas dos cortiços na reurbanização da cidade promovida pelo prefeito Pereira Passos, ensejando a revolta da vacina. Uma vez identificada que mosquitos transmitiam a doença, o segundo passo no combate à doença febre amarela, o segundo passo natural, seria a produção de uma vacina. E houve
duas correntes de produção de vacina. O Instituto Pasteur e um apoio da Fundação Rockefeller para um grupo de pesquisa coordenado por Max Tiller. Ambos seguiram estratégias diferentes. O processo de produção de vacinas para vírus consiste, em muitas vezes, através da inoculação em animais, você vai reduzindo a virulência do agente. E com isso você pode injetar esse indivíduo que contrai uma infecção benigna. Essa vacina, a 17D, que surgiu em 1930, abre uma nova perspectiva no controle da febre amarela e deu ao seu inventor o Prêmio Nobel de Medicina em 1950. É interessante que a vacina surge, mas antes, no Rio de Janeiro, o último surto de febre amarela já tinha ocorrido no final dos anos 20 e foi muito bem combatido com a estratégia de matar mosquitos. Não mais por Oswaldo Cruz, mas pelo professor Clementino Fraga. Bom, eu não posso deixar de dar uma de patologista, né? A febre amarela é uma doença sistêmica. O vírus ele pode ir para o fígado, para o rim, para o coração e às vezes para o sistema nervoso. No entanto, em uma parte dos doentes, esse surto visceral, a presença do agente nos órgãos, evoca uma resposta inflamatória. E tanto a lesão direta do vírus como a resposta evocada por ele levam a um estado de resposta inflamatória com lesão de vasos e uma lesão de múltiplos órgãos. Esse é o mecanismo da morte promovido pela febre amarela. O órgão de choque principal é o fígado. Quando o fígado é lesado, ele acumula bilirrubina e a pessoa desenvolve icterícia. Foi a partir da lesão hepática que se ocorre a manifestação clínica da icterícia e por isso que a doença chama-se febre amarela. À direita, vemos a desorganização do tecido hepático com extensa necrose celular. Esta é a hepatite aguda da febre amarela. O esquema da febre amarela do seu ciclo silvestre e urbano são apresentados nessa figura. À esquerda mostramos a febre amarela silvestre. O reservatório é um macaco, que ao ser picado, quando infectado por um mosquito hemagogo, transmite a outro macaco. Quando uma pessoa adentra numa região onde tem macacos infectados, pode ser picado pelo hemagogo e levá-lo, ser o portador então do vírus até o ambiente urbano onde o mosquito muda. O mosquito que domina é outro, é o Aedes aegypti. Aqui se vê que os casos de febre amarela no Brasil, eles têm uma periodicidade que vai de 7 a 10 anos. São ciclos que se repetem. Isso se deve ao fato de que o número de macacos que é infectado faz decrescer muito a população de vulneráveis. Ou seja, desaparecem os macacos ou os que sobrevivem são resistentes. Então, leva-se um tempo até que novos macacos nasçam e sejam vulneráveis e possam, então, funcionar como reservatórios. Além disso, aspectos climáticos e também da devastação das nossas matas que serão abordadas oportunamente. Bom, o mundo mudou. Há mudanças climáticas que favorecem a eclosão das larvas de mosquito. As cidades também estão se espalhando e tirando aquele limite entre a zona verde, as florestas, esse é o cinturão verde, e existe uma certa promiscuidade entre habitações que vão corroendo as franjas da floresta. Nós também andamos mais, existe maior mobilidade através de carros, aviões, viagens, então você pode trazer o vírus dentro de um ser humano, não viajando mais nas asas de um mosquito, mas nas asas de um avião. Por isso que é necessário, nesses momentos de recrudescimento da febre amarela, tomar a vacina. Antigamente se davam 3 doses de vacina, mas tem, até onde eu estudei, apenas 5 casos relatados de pessoas que tomaram a vacina por uma dose única e desenvolveram doença de novo.
E aparentemente, quando você fraciona a dose da vacina em 3, no momento que falta, como agora, você pode, tem estudos mostrando que esse 1/3 da dose evita o aparecimento de febre amarela, pelo menos até 8 anos. Esse estudo ainda está em curso. Então, se você já tomou a vacina da febre amarela uma vez, você não precisa tomar mais. E se você tomar a fracionada, muito provavelmente você será protegido. A mensagem que fica disso é que existem limites para as nossas ações. Ao desrespeitarmos os valores humanos e fazermos tráfico de escravos, espalhamos uma doença. Além da moral, do ato em si, de escravizar pessoas, recebemos uma punição através de um vírus e de um mosquito. Nós também não podemos desrespeitar a natureza, invadir, retirar da natureza elementos e digamos, não respeitar os limites da nossa existência. Com isso, essa promiscuidade, esse avanço sobre as nossas áreas naturais, também estão nos impondo um novo risco. Pois bem, uma doença que foi descrita pela primeira vez há 3.000 anos atrás, hoje, no século XXI, continua assombrando as nossas vidas. Acho que é um bom ponto para reflexão. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado.